Muita gente vem aqui e fala assim: Tony e Elvis, vocês não falam de quadrinho nacional? Falem mais sobre quadrinhos nacionais. Nós queremos saber, queremos conhecer. Desde o começo do canal Heróis e Mais, nós falamos de produtores de quadrinhos independentes. Já fizemos entrevistas, já indicamos várias HQs e hoje nós vamos apresentar para vocês a obra Lâmina Selvagem, do autor Adriano Silva. Presta atenção. Na noite de 23 de julho de 1993, pouco antes da meia-noite, 2 chevetes com placas cobertas pararam em frente à Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Em seguida, os ocupantes atiraram contra dezenas de pessoas, a maioria adolescentes, que estavam dormindo nas proximidades da igreja. Posteriormente, nas investigações, descobriu-se que os autores dos disparos eram milicianos. Como resultado, 6 menores e 2 maiores morreram e várias crianças e adolescentes ficaram feridos. Segundo estudos realizados por associações ligadas à organização Anistia Internacional, 44 das 70 pessoas que dormiam nas ruas daquela região perderam a vida de forma violenta. Todas as vítimas eram moradores de rua. Dentre indiciados, julgados e culpados, todos os responsáveis encontram-se atualmente em liberdade ou liberdade condicional. O caso ficou conhecido como a Chacina da Candelária. Esse foi um dos fatos históricos que serviu de pano de fundo para a criação do personagem Lucas, que depois ficou conhecido como Lâmina Selvagem. O aparentemente simples mendigo das ruas do Rio de Janeiro, que foi sequestrado por uma empresa de tecnologia avançada chamada Biotech. Lâmina Selvagem é uma mistura de Wolverine dos X-Men com Hip Claw do Strike Force e também um pouco de Robocop ali na sua história. Criado pelo nordestino pernambucano Adriano Ferreira, seu personagem já está no 4º volume e hoje você vai conhecer um pouco mais sobre ele depois da vinheta. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais. Heróis, quadrinho nacional da cultura pop pra você. Meus queridos heróis, Lâmina Selvagem precisa de você. A 4ª edição ainda não foi lançada e está quase lá. Precisa de mais apoio para essa 4ª edição virar realidade. Vocês sabem como é difícil lançar quadrinho aqui no Brasil. Nós não temos uma indústria. Infelizmente, a maioria das coisas que nós consumimos vem de fora e as editoras não têm a cultura de apoiar o quadrinho nacional. Faltam apenas 5 dias para terminar essa campanha e Lâmina Selvagem precisa de você. Vai aqui no comentário fixado e na descrição tem o link para você apoiar. Tem muitas vantagens para você apoiador e a partir de R$20, cara. Com R$20 você não consegue comprar nenhuma pizza. Imagine um HQ com esta qualidade. Ela não é só boa na história, mas é muito boa fisicamente. As páginas, as cores, o desenho. Você vai ver, a gente vai resumir a história para vocês aqui. Vocês vão ver como é interessante e temos certeza que vocês vão gostar. A história da primeira edição, meus queridos heróis, ela traz o Lucas capturado. Como a gente já falou, ele é um mendigo. Não tem muita coisa sobre ele aqui na primeira edição, sobre o passado dele, quem é a família dele, etc. Mas ele é um dos caras que foi capturado ali no que aconteceu ali na Candelária, né? A palavra a gente nem pode falar muito bem aqui que o YouTube, né? A chassi da Candelária, né? Pronto, vamos chamar assim, né? A chassi da Candelária aconteceu e ele foi um dos raptados ali. A ideia central da história é mostrar essas empresas, a Biotech principalmente, como os vilões da história, ou até certo ponto antagonistas. A história não deixa muito claro quem é o vilão ali, mas o que a Biotech faz com o Lucas é mais ou menos o que aconteceu com o Robocop. Isso. Eles têm uma intenção boa, vamos dizer assim, mas de boas intenções o inferno tá cheio, né? É, tipo formar um esquadrão de pessoas com biotecnologia avançada, né? Os selvagens. Os selvagens. Eles criam um grupo de selvagens ali para proteger o Estado. Por quê? Porque o governo alimenta a Biotech, entendeu? Fica uma retroalimentação. É aquela velha premissa de como as empresas fazem armas para os governos, principalmente se tratando de história de super-herói. É muito comum essa premissa de um herói que foi feito para uma empresa, para uma determinada direção e ele acaba indo para outra. O próprio Wolverine é assim. Sim, sim. O Wolverine foi criado para uma coisa, acabou indo para outra e praticamente todos os Kamen Riders são assim. Muito. Todos os Kamen Riders lá, não esses novos, né? Esses novos é um pouquinho diferente. Mas a maioria dos Kamen Riders antigos era assim, eles eram criados para uma coisa, de repente
Eles se desviavam. Se desviavam e iam contra os seus próprios criadores. Sim, porque vem a questão moral. E o Lucas tem aqui uma questão moral muito forte também. A gente vai já falar sobre isso. Vai ficar mais acentuada nas outras HQs. Né? Isso, exatamente. Temos um grande vilão aqui nesse primeiro episódio, que é o Mutilador, que é tipo um mercenário trabalhando pra máfia. Porque os mafiosos estão muito pé da vida com os selvagens, o grupo selvagens. Então, ele é mais um antagonista, né? Isso, ele é um antagonista ali, contratado para destruir os selvagens. Os selvagens trabalhando pro governo e o Mutilador trabalhando pros mafiosos. Então, esse primeiro volume é mais nesse sentido aí, relacionado às rivalidades das duas empresas e o Mutilador sendo o grande vilão. E em um certo momento, o Lucas se encontra com o Mutilador. O Mutilador, então, é um dos agentes principais de fazer com que o Lucas tenha sua memória refrescada, Elvis. Ele tenta matar o Lucas, ele mata algumas pessoas ali, e o Lucas acaba num jogo de sorte não sendo morto pelo Mutilador. E nesse jogo de sorte, ele acaba recuperando um pouco a sua memória. O que é legal aqui do personagem é que ele vai ter uma evolução. O Lucas, até esse ponto dele perder pro Mutilador, ele é um selvagem comum. Inclusive, os selvagens, eles são facilmente mortos, porque eles têm os corpos modificados, mas eles são mortos a tiros e tudo mais. Inclusive, tem um momento que os traficantes até matam os selvagens. E aí o Lucas, procurando saber um pouco mais do passado dele, depois de ter visto ali flashes do passado, acaba sendo submetido a outra experiência, e aí neste ponto é que ele se torna realmente o Lâmina Selvagem, só que ele tem a ajuda de um dos cientistas ali da empresa, o Adrian. O Adrian tem uma relação interessante aí com o Lâmina Selvagem, né? Ele é o aliado, que vai aparecer um pouco mais lá na frente. Tem um plot twist aí do Adrian lá na frente, tá? Meio nerd da cadeira, né? Isso. Ele é o cientista que ajuda o Lâmina a chegar neste nível aí, né? De garras, de esse exoesqueleto, tipo uma armadura, né? O destaque para essa primeira edição são as lutas, né? A arte do Ricardo Jaime aqui, cara, nas cenas de luta, remete muito às HQs ali dos anos 90, né, Elvis? Da Image Comics, principalmente. Principalmente. Olha essa cena aí que vocês estão vendo, inclusive, parece muito o Rip Claw ali, demais. O jeito do Rip Claw agir, não é isso? Nas cenas de ação, muito bom. Destaque de verdade aí pra esse primeiro volume. Não vamos dar muito destaque pra essa luta aí pra vocês, porque eu quero que vocês leiam, mas as últimas páginas deste primeiro volume traz um lado muito humano do Lâmina Selvagem, onde ele faz algo simples, entre aspas, que é tirar uma criança debaixo de escombros, porque ali no Rio de Janeiro acontecem ali, né, na favela, Elvis, naqueles lugares, muito deslizamento de terra. E isso gerou uma empatia interessante conosco. A narrativa é bem rápida e, com exceção desse final que o Tony falou, a gente tem pouca coisa pra se conectar realmente com o Lâmina Selvagem. Acho que o ponto negativo desse primeiro volume é isso. No final a gente tem essa relação interessante do Lâmina, mas de maneira geral o volume é um pouco corrido e a gente precisaria de mais coisas pra gerar essa empatia com a gente. O segundo volume apresenta um novo vilão, um monstro vindo do ocultismo, o Legião. Uma espécie de duende macabro do Homem-Aranha misturado com um vampiro, com uma origem mística e bem interessante, envolvendo demônios. Temos também um anti-herói aqui que surge como, primeiramente, inimigo do Lâmina e depois se torna meio que um aliado. O nome do cara é Matador. Não poderia ser diferente desse nome, né? É bem original, né? Matador. Esse personagem eu até achei interessante, principalmente o visual dele, Elvis. Só lembrando pra vocês que a HQ é mais 18, então, não só no primeiro volume, como nos outros, tem bastante cena de violência, então você, molequinho aí, calma, tem outras coisas pra você ler, beleza? Mas aqui no Brasil a gente sabe que a maioria das pessoas que leem HQs são mais 18. Mas é bom a gente sempre lembrar pra vocês. Falando sobre o Matador, Tony, a dinâmica do Matador com o Lâmina é interessante. Deu uma equalizada na narrativa e ajudou a gente a ter mais conexão com o Lâmina. O que eu achei um pouquinho rápido é a mudança de tom do personagem. Sim. O Lâmina, ele ficou um pouquinho mais engraçado, debochado. Teve aí uma vibe de Homem-Aranha. De maneira geral, eu fiquei um pouquinho incomodado com isso. Mas eu acredito que isso acontece por conta do Matador. Sim. Que é um justiceiro lá, né? Que não tem poderes e tudo mais. Então, eu acho que essa dinâmica ficou interessante. Por isso, talvez, o Lâmina teve que mudar um pouco. Acho que o Adriano pensou
pensou, não, vou deixar ele um pouquinho mais leve, porque eu já tenho aqui o Matador como alguém mais sério. Sim, sim. Até o aspecto físico dele mudou, ele sobe paredes, igual o Homem-Aranha também, fica pulando de prédio em prédio. Isso ficou bem na cara. Mas ele introduziu isso já no final do primeiro volume. Sim, sim. O terceiro volume é uma espécie de transição entre novos vilões e a descoberta de como funciona a armadura do Lâmina. Aqui ele enfrenta um clã chamado Clã Coruxa. Ele é capturado por ninjas e é submetido a uma espécie de teste onde os mafiosos ficam observando ele lutar com muitos ninjas ao mesmo tempo. É aqui onde ele começa a lembrar das informações que o Adrian, o cientista aliado, deu pra ele sobre sua armadura tecnológica. Essa HQ é bem mais simples que as outras, né? Inclusive tem poucos diálogos e muito mais ação. Só que aqui explica um pouco mais do que a gente quer saber sobre o Lucas, né, Elvis? O que eu acredito é que esse volume 3 poderia estar inserido no volume 1. Sim, sim. Entendeu? Sim. Eu acho que o Adriano não conseguiu trazer essas informações tanto no volume 1 quanto no volume 2 e fez esse volume 3 até pra dar um gancho pra próxima história. Sim, porque aqui ele conta um pouco de como é feita a armadura do Lâmina Selvagem. De como funciona e até um incremento, né? Até essa armadura tem uma evolução. Exato. Uma coisa interessante, né? Nerdola gosta muito disso, que o personagem vai evoluindo. Antes da gente dar o nosso veredito, a gente gostaria de informar vocês que o quarto volume, mais uma vez, o quarto volume já está no Catarse, precisando do seu apoio. A partir de R$20 você já consegue apoiar, beleza? Então vai lá, aproveita e seja um patrocinador do Quadrinho Nacional. O cara se esforçou pra caramba pra trazer HQ de qualidade pra você. Então precisamos de mais materiais assim. A gente vai dar a nossa nota pra essa HQ de forma geral. Qualidade muito boa, né? As páginas também são muito boas. A qualidade é muito boa, coisa de primeiro mundo. Isso né? é. Não perde de jeito nenhum pra Marvel em qualidade do material físico. De jeito nenhum. A nossa nota é 6,5 pra história, 6,5 pra arte. Acho que vale a pena você consumir, não é isso, Elvis? É isso aí. Nós acreditamos que a narrativa é um pouco corrida, poderia ser muito melhor, muito mais empática. A gente gostaria de ver muito mais do Lâmina. Tem algumas pontas soltas ali. Eu acho que o grande problema dessa narrativa é que tem pouco Lâmina. Exato. Eu queria mais Lâmina Selvagem, eu queria entender mais como é esse personagem. Mais Lucas, exatamente. Eu sei que é uma coisa meio Wolverine, né? Assim, o Adriano quer, não, peraí, o passado dele eu vou trazer depois, quem sabe nesse quarto volume Aos e tudo poucos. mais. Aos poucos. Mas eu acredito que coisas como foram feitas no final do primeiro volume, Lâmina Selvagem, sendo um herói muito mais urbano, traria uma conexão melhor com a gente, ok? Claro, é legal ele lutar com aquele cara meio vampiro e tudo mais, lutar com ninjas, tudo isso é massa. Mas quem é o Lâmina Selvagem? Eu queria mais disso. Então, nota 6,5, é uma boa HQ e a gente espera que o quarto volume seja melhor ainda. Deixe seu comentário aí, você já conhecia o Lâmina Selvagem? Se ainda não, comente. E, mais uma vez, o link do Catarse tá aqui para você apoiar o Quadrinho Nacional Lâmina Selvagem. Um abraço do Tony. E um abraço do A gente Elvis. se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, Heróis e Mais.